Muito bem, minha gente, vamos dar sequência aqui ao nosso vídeo, tá? Infelizmente deu uma parada no outro, né? Inesperada, ok? Mas a gente vai dar sequência aqui nesse segundo, e a gente vai ver se consegue resumir o máximo possível, né? Para não tornar o vídeo muito grande, tá bom? Mas mesmo assim, eu peço a vocês que já se acostumem, né? Procure se acostumar com a ideia, tá bom? Da gente fazer assim, da gente fazer vídeos um pouquinho mais longos, né? Porque quando a gente voltar para a escola, vocês vão ter todo um processo de estudos. A gente vai, por exemplo, fazer frequência. Segundo, a gente vai ter que ser obrigado, né, a ler e estudar o conteúdo. Terceiro, exercícios, tá? Então nós vamos ter uma gama de coisas para fazer. E aí, quando vocês voltarem para lá, para a escola, vocês já estão no embalo, tá certo? Das atividades. Vocês não vão sentir tanta estranheza, né? Por conta que vocês já estão cientes de como funcionam as aulas, né? Por causa dos vídeos que nós estamos gravando, tá bom? Então, olha só. Vamos aqui dar sequência à questão da cadeia alimentar, tá? Então, olha só. No processo que a gente falou de cadeia alimentar, gente, esse assunto é de suma importância. Por qual motivo, tá? Olha, eu vou logo começar com um exemplo assim. Alguma vez você já parou para se perguntar, tá? Se não existisse esse processo de cadeia alimentar, onde um animal se alimenta do outro, né, um ser vivo se alimenta do outro para sobreviver, será que nós teríamos equilíbrio, tá certo, no que diz respeito à proliferação ou ao desenvolvimento de algumas espécies de animais? Ou será que essas espécies estariam crescendo, desenvolvendo de forma, né, por exemplo, de forma desorganizada, tá certo? E sem limite, tá bom? E isso estaria causando problemas para os seres humanos. Então, olha só, o que acontece aqui, ó. Por que que existe a cadeia alimentar? A cadeia alimentar existe para que ocorra ou haja, né, um equilíbrio entre as espécies, tá? Então, olha só, um animal, a gente aprendeu que um ser vivo depende do outro para sobreviver, não é isso? Mas nós temos aqui, por exemplo, ó, um ser vivo que não depende dos outros para sobreviver. Ou seja, ele mesmo produz o seu próprio alimento. Como é que ele é chamado? Ele é chamado de produtor, tá bom? Ele é o principal, é como se fosse o primeiro, tá? Então, olha o que acontece aqui, ó. Esse produtor produz o seu próprio alimento, tá certo? Vou dar um exemplo aqui. O capim ou a grama, tá? Eu vou dar um exemplo apenas, tá? O capim ou a grama, tá? E olha o que acontece aqui. O capim ou a grama, o capim ou a grama, tá bom? Serve de alimento para outros animais. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né? A gente sabe que, por exemplo, aqui, né? O gafanhoto se alimenta do capim, não é isso? Ou da grama? Mas tem um outro animal que se alimenta do gafanhoto, tá? Vou dar um exemplo aqui, o sapo, tá? Tem um animal que se alimenta do sapo, que é a cobra, e assim por diante. Por que que isso é importante? Porque olha só, vamos imaginar que não existisse o sapo para se alimentar do gafanhoto, tá? Olha o problema que seria para os seres humanos. Espécies de gafanhotos, tá? Ou as demais, né, de diversas espécies de gafanhotos iriam se reproduzir, tá bom, gente, de forma desequilibrada, tá? E aí nós teríamos problemas gravíssimos com eles. Ou seja, né, nós teríamos gafanhotos dentro de casa, em cima da cama, dentro do banheiro, né? Ok? Nas nossas louças e assim por diante, tá? Nós teríamos porque seria uma infestação de gafanhotos. Então nós não temos essa infestação hoje porque existe um equilíbrio, tá? E quem é que mantém esse equilíbrio? São os animais que consomem, né? Os gafanhotos, tá certo? E por conta disso, nós não temos números muito grandes desse tipo de animal, né? Por exemplo, se espalhando pelo mundo todo e causando danos, né? Ou problemas ao ser humano, tá bom? Então nós temos aí uma reprodução deles, mas de forma equilibrada, tá bom? Agora uma outra coisa, imaginemos que não existisse a cobra para se alimentar do sapo. Nós teríamos uma infestação de sapos no mundo inteiro, ok? Principalmente aqui no Brasil, né? Que é nosso clima aqui é meio quente, né? Ok? Então, e úmido, né? Então, olha o que acontece. Nós teríamos aqui uma proliferação muito grande desses animais. Então, graças, por exemplo, às cobras, né? Esses animais não se desenvolvem ou não... A gente vê que não existe uma proliferação tão grande por conta. Muito bem, então o que acontece, tá? Todo esse processo aí que nós temos, né, de cadeia alimentar é importante por conta disso, tá? Então, se nós não tivéssemos essa cadeia alimentar, seria muito mais difícil de controlarmos, né, esses animais, né, que vivem, né, ao nosso redor ou que vivem no ambiente aí, né, que nós vivemos também, tá bom? Então, é para isso que existe, né, esse processo chamado cadeia alimentar, beleza?
Então, muito bem, minha gente, vocês viram que a revisão era pouca, né? É pequena com relação a esses dois conteúdos que nós acabamos de estudar, né? Ok? Então, agora o que que nós iremos fazer? Bom, já revisando o conteúdo, a gente vai agora para a nossa prova, né? Que são as 5 questões de ciências, tá? Então, eu peço que vocês peguem, por exemplo, o caderno de vocês, o caderno de questões, né? Na página 3. Então, debaixo do tema aí, olha, dos assuntos, né? Seres microscópicos e cadeia alimentar, nós temos aí uma imagem. Então, ele pede para a gente observar a imagem e marcar as questões de 11 a 13, tá bom? Então, olha só, minha gente. A primeira imagem aqui, ó, mostra uns bastõezinhos, né? Ok? Uns bastonetes aqui, ó, certo? Então, olha só. Essa aí é uma imagem que é muito parecida com a que a gente vê no livro lá no começo, né? Ou seja, aqui na página de número 8 e na página 9, tá? Nós vemos aí uns desenhinhos, né? Uns bastõezinhos, ok? Inclusive lá é roxo, né? Tá certo? Então nós temos aqui uma imagem que representa os seres microscópicos, né? Ou seja, são aqueles seres que não dá para a gente ver a olho nu, tá bom? Então, olha só. Aí nós temos a questão 11, tá? A gente vai marcar a questão 11, 12 e 13 de acordo com esse desenho aqui, tá? Então, olha só, vamos lá. A questão 11 diz assim, ó. A imagem acima representa. Representa o quê? Letra A. Seres vivos observados a olho nu, tá? Letra B. Seres vivos microscópicos. Letra C. Salgadinhos em forma de bastões. Letra D. Bastonetes voando. Letra E, balões, perdão, em forma de bastões, né? Então veja que nós temos aqui 5 alternativas. Qual dessas está correta? Então você vai pensar um pouquinho, vai analisar a imagem e vai marcar, tá? Lembrando que esses seres vivos aqui, gente, ó, como eu falei para vocês, né? Seres vivos microscópicos, só dá para a gente ver aqui, porque na verdade essa imagem foi aumentada, né? Dezenas de vezes pelo microscópio, né? Até a gente conseguir enxergar realmente esses animais desse tamanho aqui, tá bom? E lembrando que, tá? A gente não consegue vê-los a olho nu, tá? Por que não consegue ver a olho nu? Porque já diz a palavra, ou a expressão, né? São seres vivos microscópicos. Então, só dá para ver com a ajuda ou com o auxílio de um microscópio, tá? Questão 12. Com relação aos lugares em que podemos encontrar esses seres, repetindo aqui, tá? Com relação aos lugares em que podemos encontrar esses seres, podemos apontar. Então, ele quer saber que, basicamente, quais são os lugares, né, que nós conseguimos encontrar esses seres aqui, tá? Esses seres vivos. Letra A, em nosso corpo, objetos e ambientes em que vivemos. Letra B, somente nos ambientes em que vivemos. Olha, gente, deixa eu só relembrar de novo com vocês aqui, tá? Eu falei na última aula, na última provinha que nós tivemos, né? Que geralmente é assim. Quando a questão, quando a questão usa expressões como somente, apenas, né? E assim por diante, essas palavras, elas, na verdade, né? Elas têm 99 por cento de chance de estarem erradas, tá? Porque o que que elas fazem aqui, né? Elas limitam muito a palavra. Ou seja, dão a entender que apenas uma coisa está certo e o restante não. Ou apenas uma coisa existe, a outra não, né? E assim por diante. Então, essas palavras apenas, somente, né? E assim por diante são palavras, tá, que limitam muito. Portanto, o que acontece? Elas, em geral, tá, provam ou deixam claro que a questão pode estar errada. Ela tem 90% de chance de estar errada. Na verdade, eu vou aqui mais além, né? 99% de chance, minha gente, tá bom? Então, fiquem bem atentos a isso, tá? Vou repetir a letra C aqui, ó. Apenas em objetos. Letra D, somente em nosso corpo. Letra E, são seres vivos invisíveis a olho nu, não podemos encontrá-los em nenhum lugar. Então veja aqui, vou dar uma dica aqui para vocês, tá? Olha só. Esses seres, se são invisíveis a olho nu, tá? Se só podem ser vistos com auxílio de microscópio, é lógico e evidente que eles podem estar em todos os lugares. E a gente também carrega esses serizinhos na pele, no corpo, né, gente, sem querer, tá? Por exemplo, ó, nós temos aí alguns ácarozinhos que penetram na pele da gente, causando coceira, causando mancha, e nós nem sabemos disso, tá? A gente só vai saber quando a gente, por exemplo, né, está com uma coceira acentuada na pele, aí vai ao médico e diz, olha, você está com
com uma coceira aqui provocada por um ácaro, né? Ou seja, por um ser microscópico, que não dá para a gente ver a olho nu, né? Mas que está lá causando problema à nossa pele, né? Irritação e tudo mais, né? Então vejam que nesse mundo que a gente vive, não dá para viver sem não ser contaminado, né? É, a gente sempre, todo dia a gente é contaminado com ácaros, né? Com fungos, muitas das vezes, né? Com bactérias, né? Enfim, né? Então a gente é contaminado, né? Com vírus, muitas das vezes, né? Então, assim, é muito comum a gente gripar de repente, né? Ficar com uma dor de garganta. Então, esses vírus da gripe estão por aí, à solta, né? Ok? Então, vejam que, tá? Eles estão, na verdade, em todos os lugares, em todos os ambientes e assim por diante, tá bom? Ok? Então, esse detalhe aí é importante. Eles não estão somente no local, tá? Eles estão em diversos locais, ok? Se nós tivéssemos um microscópio para analisar cada ambiente que a gente vai, né? Ou em cada coisa que a gente tem em casa, nós iríamos perceber a presença deles ali, tá bom? Vamos ao número 13 agora. São exemplos de seres vivos microscópicos. Letra A, tá? Ele quer dizer, olha, ele está chamando atenção aqui. Ele quer que você diga quais dos exemplos abaixo, tá? São microscópicos. São seres vivos, né? Microscópicos, tá? Então, letra A, moscas, gafanhotos e besouros. B, lagartas, libélulas e rãs. C, bactérias, fungos, protozoários, etc. D, mosquitos, bactérias e fungos. E E, fungos, protozoários e abelhas, tá? Então vejam que nós estamos falando de seres microscópicos. Então, o que é um ser microscópico? É, na verdade, o oposto, o contrário de seres que nós podemos ver a olho nu, né? Então, assim, os seres microscópicos a gente não consegue ver a olho nu. Já os seres, né, normais, a gente consegue ver, ok? Aqueles seres que a gente consegue ver a olho nu, né? Que são tudo aquilo que está à sua volta, né? Todos os tipos de animaizinhos que estão à sua volta, que você consegue ver, né? Insetos, né? Animais, outros tipos de animaizinhos, então esses daí são vistos a olho nu, portanto não são microscópicos, né? Mas ele quer saber exemplos de seres microscópicos na número 13. Aí você pensa um pouquinho e marca a questão que seja correta, tá bom? Só temos uma correta aí. Para fazer aqui, nós terminamos a 11, 12 e 13, né, que pedia para a gente analisar a primeira imagem. Agora vamos aqui para a imagem, para a segunda imagem na página 5, tá? Então, olha só, ele diz assim, ó, observe a imagem abaixo e marque somente a questão 14. Bom, nós temos aqui, minha gente, olha, uma imagem, tá, de alguns seres vivos, né? Então, nós temos aqui, olha, o Sol transmitindo luz e calor para essa grama aqui, né, esse mato, essas folhas, né? Que são chamadas de produtores, porque elas não precisam de nenhum outro ser vivo para sobreviver, tá? Elas produzem o seu próprio alimento, tá certo? Depois nós temos o animalzinho que consome, né, ou se alimenta dessa planta, que é o consumidor primário. Aqui, como exemplo, nós temos o gafanhoto. Aí depois nós temos o consumidor secundário, que é aquele que se alimenta do gafanhoto. Nós temos o consumidor terciário, que é aquele que se alimenta do sapo, que é a cobra. E nós temos o consumidor quaternário, que é aquele que se alimenta da cobra, tá, minha gente? Que é o gavião, né? Então vejam que nós temos aí os exemplos, né, de seres, né, que formam um grupo, tá, que vai contribuir para que haja, né, o equilíbrio das espécies, tá bom? Então vamos lá. Questão 14. A imagem acima representa. O que essa imagem acima representa? Tá? Letra A. A maneira como os animais se comportam. B. A relação que existe entre o sol e os animais. Letra C. Uma cadeia alimentar, onde um ser vivo depende do outro para sobreviver. Letra D. A relação de amizade entre os animais. E letra E. O fato de todos os animais dependerem do produtor para sobreviverem. Tá bom? Então, gente, ó. Na verdade, um animal não é amigo do outro, não é isso? Ou seja, os animais nem raciocinam como nós raciocinamos, tá? Os únicos que têm amigos de verdade são os seres humanos, né? Os animais não têm amigos. Portanto, o que acontece? Nenhum animal está preocupado com o comportamento um do outro, tá? Eles, na verdade, não se preocupam com isso. Os animais, na verdade, estão em busca da sua própria alimentação, né? Então, a preocupação geral dos animais é isso. É se alimentar todos os dias, né? É em se alimentar todos os dias, né? E assim por diante, tá bom, minha gente? Então, olha só. Aí vocês vão ler, tá? Por favor, vocês vão ler, por exemplo, cada questão dessa daí, tá? Vocês vão fazer análise e marcar o que representa esse desenho de cima, tá bom? Vamos agora ao último desenho para marcar número 15, que é a nossa última questão da prova de ciências de hoje.
Observe a imagem ao lado, na verdade é abaixo, né, gente? E marque somente a questão 15, tá? Então, olha, novamente nós temos uma imagem que é muito parecida com a de cima, da página 5, né? Então, nós temos aqui, olha, tá? Nós temos, por exemplo, esse primeiro círculo aqui, né? Onde estão direcionadas algumas setinhas, tá? Então, nós temos aqui, ó, os fungos, né? Mas olha só, preste bem atenção. A primeirona aí, tá? Ou aquela que é grande, que é muito importante, tá certo? Que é chamada de produtor, é a que eu mato, ou seja, a grama, né? Como vocês podem observar aqui, ó. Nós temos as plantinhas. Quem se alimenta dessas plantinhas, eu vou dar o exemplo aqui, olha, é o gafanhoto, tá? Quem se alimenta do gafanhoto, tá certo, minha gente? Tá aqui, ó. É um outro bichinho aqui em cima, olha, que parece com um rato, né? Isso. Que é um rato, na verdade, né? Quem se alimenta do rato é a coruja, olha aqui, ó. Tá vendo só aqui, ó? Então vejam que o animal se alimenta, um ser vivo, né? Se alimenta do outro, não é isso? Então veja, o capim passa a ser o quê? O nosso produtor, não é isso? O gafanhoto é chamado de, tá? Ele é chamado de consumidor primário. O rato é chamado de consumidor secundário, tá? E a coruja aqui, olha, vai ser o consumidor terciário, tá bom? Mas tem um detalhezinho. Tanto o produtor quanto os outros seres vivos, tá? Estão com as setinhas ligadas para esse círculozinho bem aqui, onde nós temos os cogumelos, tá bom? Bom, por que eles estão ligados para os cogumelos? É porque, na verdade, minha gente, é o seguinte, ó, os cogumelos são exemplos de fungos, não é isso? Então vejam que todos esses animais, inclusive aqui, ó, a grama, tá? Eles morrem, não é isso? Então vejam que quando esses corpos morrem, esses seres morrem, né? O que os fungos fazem? Os fungos, tá? Fazem um processo de decomposição dos corpos desses animais. Ou seja, eles pegam, né, esses corpos que são deteriorados, né, ou que são, por exemplo, consumidos pelos próprios fungos, né, são transformados em nutrientes e vitaminas para o solo, tá? Então veja que o solo se torna mais rico, mais produtivo, né? E ali vai nascer mais plantas que vão servir de alimento, né, para outros animais, tá bom? Então vejam que esse aqui é o esquema que nós vemos na página de número 5. Agora vamos à questão 15. Na figura, tá? Na figura da página anterior, tá? A gente colocou o lado aqui, mas é a página anterior. Vemos várias setas ligando os animais para os fungos, ou seja, cogumelos, né? Isso acontece porque os fungos realizam um processo que envolve. Então, olha só, ele quer que você diga qual alternativa tem a ver, tá, com aquilo que os fungos fazem, tá? Qual é a função dos fungos? Letra A, um maior desenvolvimento dos animais. B, a decomposição de todos esses seres vivos da ilustração. C, uma relação de alimentação entre os animais e os fungos. D, a relação existente entre a coruja e o gafanhoto. E, a dependência entre o rato e o gafanhoto, visto que um se alimenta do outro para sobreviver. Então, minha gente, ó, não confundam, tá, as questões, tá bom? Só tem uma verdadeira, tá certo? Uma que é mais direcionada, né? Ok? Porque assim, às vezes eles falam aqui, tá, da relação de alimentação que existe entre os animais e os fungos, né? Ele citou aqui a letra C. Mas na verdade, lembre-se de uma coisa, tá bom? A gente não está falando de relação de alimentação. A gente está falando aqui de equilíbrio, tá? Nós estamos falando que um animal se alimenta do outro, né? Um ser vivo se alimenta do outro para conseguir sobreviver. Portanto, tá certo, minha gente? Nós estamos falando aqui de equilíbrio, tá? Em termos de vida, né? De ser vivo, tá? Um se alimentando do outro, tá bom? Então você pega, faz análise direitinho das questões, aí você marca apenas uma, ok? Muito bem. Então, minha gente, olha, finalizamos, tá aqui, ó. Inclusive tem até um desenhinho aqui do balãozinho, né? Ok? Onde os dois lápis estão conversando, né? Então, olha, nós finalizamos essa disciplina, tá? E amanhã nós iremos falar sobre história, tá certo? Ou seja, no dia 1º de junho, né, nós trataremos aqui da nossa prova de história. E aí nós iremos já lembrar, né, revisar a pré-história e as fontes históricas, tá? Aí você vai precisar para esse dia do seu livro, tá? E desse caderno aqui de questões que nós estamos utilizando hoje, beleza? Tá? Então, olha só. Chegamos ao final da nossa aula de hoje, tá bom? Infelizmente, minha gente, eu precisei gravar 2 vídeos, né? Porque deu um corte de repente no primeiro vídeo, tá? Que eu ia gravar só um, né? Mas infelizmente deu um corte e eu precisei fazer um novo vídeo, né? Para que a gente pudesse dar sequência e concluir aqui a nossa provinha de ciências, beleza? Tá bom? Então, olha, agradeço a todos vocês que participaram, que assistiram o vídeo, tá? E que conseguiram chegar até aqui.
Então agora você já está pronto, né, para marcar as questões, tá bom? E logo após, se você quiser logo pintar o cartão resposta, aí você pode pintar sem nenhum problema. Lembrando que é de caneta preta ou azul, tá bom? E começa aí da questão 11 até a questão de número 15. Não esqueçam disso, tá? Ó, 11, 12, 13, 14, 15. São 5 questões aí, tá? 5 questõezinhas para essa nossa prova de ciências, beleza? Então, minha gente, ó, muito obrigado a todos vocês, tá? Foi um prazer muito grande estarmos juntos novamente, tá? Amanhã a gente se vê falando sobre história, tá? Então, muito obrigado, boa prova para vocês, tá? E sucesso aí, tá bom?